16. Vamos ler as palavras do Senhor Jesus Cristo, João 3,16. Vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo disse. Falando com um homem chamado Nicodemos, ele disse: porque Deus amou o mundo, ou seja, a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não se perca, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos para 1 Timóteo, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo 1 e 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo não se envergonhou em dizer: dos quais eu sou o principal. Capítulo 2. Capítulo 2. E 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual, isso é Cristo, se deu-se a si mesmo em preço, ou seja, ele pagou o preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Esse assunto da salvação da nossa alma, desta necessidade que cada pessoa nascida nesse mundo tem de ser salvo, salvação da sua alma, para quando terminar a nossa curta vida aqui, porque 100 anos é uma curta vida aqui. O primeiro homem durou 930 anos, e quem durou mais durou 969 anos. Mas está escrito lá, e morreu. Então, desde que entrou o pecado no mundo, por causa do pecado também veio a morte. Então, mas esse assunto da salvação da nossa alma e essa necessidade, eu acredito que a maioria das pessoas no mundo não estão sabendo, não estão cientes desse assunto, não estão convictos que precisam ser salvos.
aqui nesse mundo e já não sabe. Sim, todos um dia almejam chegar no céu. E a religião do mundo até ensina isso. Que enfim todo mundo vai para o céu. Não é bem assim. Não é bem assim. E as pessoas que pensam um dia tem que chegar no céu, mas esse assunto da salvação vai ficar lá para o fim da vida. Mas quando é que é o fim da nossa vida? Tem pensado nisso, nesse assunto? Quando é o fim? Ou deixa esse assunto a cargo nas mãos de um outro homem religioso, com faculdades, com ensino, com religião. Não, meu prezado ouvinte. As Sagradas Escrituras diz que não. Não. A salvação de cada pessoa é um assunto individual, pessoal. Ele ou ela mesma tem que tratar desse assunto. Não podemos deixar nas mãos de outra pessoa. Seja padre, seja pastor, pregador, missionário, santo ou santa, não podemos deixar esse assunto da nossa alma a cargo de outros. Não. Sabe o que o apóstolo disse uma certa vez, está ali no livro dos Atos? Ele falou de um único Salvador. Uma única salvação. Ele falou da pessoa que pode salvar e mais ninguém. Eu vou citar para você Atos 4:12. O apóstolo Pedro que conheceu o Senhor Jesus Cristo, era um simples pescador. Mas ele conheceu o Senhor Jesus. E ele teve o privilégio de conhecer pessoalmente nos dias em que Cristo andou nesse mundo. Não só conheceu na forma humana, ao olho natural, mas ele conheceu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Salvador pessoal da alma dele. Ele compreendeu que o Filho de Deus veio a esse mundo justamente para salvar ele. E salvar também a mim e a você. Mas tudo depende, meu prezado ouvinte, da nossa atitude para com ele. Então, Atos 4:12. Não sei se tem esse versículo aqui. Está escrito o seguinte: o apóstolo Pedro disse, falando do Senhor Jesus, ele disse: e em nenhum outro há salvação. Note essas palavras. E em nenhum outro há salvação. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E cantamos um hino que diz: só por Jesus é que nós somos salvos. Então, já estão percebendo o assunto do que se trata? Que você, como eu um dia precisei, você precisa ser salvo. Salvo. Em outras palavras, pessoa salva, ele tem, como já ouvimos hoje, os seus pecados todos perdoados.
não só perdoados, mais do que isso, justificados, como se nunca tivesse pecado na vida, purificado. E você pergunta, mas como é que pode ser isso? Qual é a reza? Qual é o preço? Que remédio é esse que pode purificar a alma do pecador? Escuta, a Bíblia nos ensina. E isso só se ouve através da pregação do Evangelho. O Evangelho que Cristo mandou pregar a toda criatura. Nem todos querem ouvir, mas é uma ordem que Cristo deu para pregar o Evangelho para toda criatura. Então, que remédio é esse que pode nos purificar? Deixar o pecador como eu e você em condições de um dia morar com Deus no céu. Que remédio é esse? Alguns aqui sabem que remédio é esse, só que ainda não se serviram desse remédio. A Bíblia nos ensina que a morte do Senhor Jesus Cristo, o sangue dele, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. O sangue, meu prezado ouvinte, foi necessário a morte do Senhor Jesus Cristo, derramar o seu sangue por causa do nosso pecado. Mais uma coisinha. Você já descobriu que Deus, não é o fulano de tal. Esse livro nos fala de Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que nos criou, o Deus que criou esse universo e sustenta esse universo. Este Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, este Deus, Ele quer que cada pessoa seja salva. Deus quer que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade. Deus quer que todos se salvem. Pois é, mas sabe que isso é um assunto que eu nunca tinha pensado, nunca tinha levado a sério. Tenho levado a sério na minha vida outras coisas. Quem sabe faculdade, formatura, casamento, casa, serviço. Isso eu tenho levado a sério. Pois é. Mas sabe o que o Senhor Jesus disse? Já foi citado hoje. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que é Deus, aquele que é a verdade, aquele que nos conhece a fundo, meu ouvinte, ele disse: buscai primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Eu não tenho dúvida, se eu fosse fazer um cálculo, eu ia dizer, mas não dá, esse cálculo não dá para fazer. A maioria, esse assunto da salvação da alma, fica lá em último lugar. E a maioria parte desse mundo despreparado, sem a salvação real, sem a vida eterna, sem Cristo, porque nunca o receberam Ele pela fé como seu Salvador. Bom, tenho que explicar uma coisa. Eu disse que o apóstolo Pedro foi salvo, ele conheceu a Cristo,
e teve o privilégio de ver Cristo pessoalmente, Deus manifestado na forma humana. É outro ponto que muita gente não sabe. Ah, o menino Jesus, coitadinho. Não, meu prezado ouvinte, não. O Senhor Jesus Cristo é o eterno Filho do eterno Deus, igual ao Pai. Ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Então, hoje nós podemos conhecer a Cristo. Podemos ouvir falar dele, conhecer ele como? Pela fé. Pela fé. Através das Sagradas Escrituras. A fé verdadeira vem pelo ouvir da palavra de Deus, meu ouvinte. Isso é, estou citando passagens bíblicas. A fé verdadeira, a fé genuína. Eu achava uma vez também que tinha muita fé. Não tinha nada. Um cego enganado, coitado. Mas foi a partir do momento que comecei a ouvir a palavra de Deus, a sua pureza, explicado da maneira certa. Então, Deus quer que você, meu ouvinte, seja salvo. E escuta mais. Não só quer, como Ele, nesses últimos dias, vem favorecendo, vem trazendo essa mensagem, que a maioria não sabe, nesta rua não sabe. E parece que não querem saber. É incrível. O Senhor Jesus Cristo chegou mais perto dos seus ouvintes e disse, escuta o que ele disse, porque Deus, Ele levou os seus ouvintes a pensar em Deus, porque Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, amou a mim e a você de tal maneira que deu o seu Filho. Que deu o seu Filho unigênito. Isso é precioso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Por que o seu Filho? Deus tem legiões de anjos. Anjos não podiam nos salvar. Já ouviu isso, meu ouvinte? Anjos e arcanjos e todos os anjos juntos não podiam e não pode nos salvar. Um anjo só podia matar, se eu não estou enganado, se a minha memória não falha, 185 mil homens. Mas não pode nos salvar. Esse assunto da salvação da nossa alma, somente o Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aquele que estava com o Pai, aquele que ocupava aquele alto trono sublime, adorado, cercado pelos anjos, deixou o seu lugar e veio a este mundo. E para isso, ele nasceu de uma virgem, Maria. Tomou a forma humana, um verdadeiro homem perfeito. Perfeito, santo, justo, verdadeiro Deus. Esta pessoa que quer salvar você. Diz aqui, foi ele quem disse,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus deu. Deus, através do seu Filho, está dando a salvação para o pecador. Alguém pode estranhar, pecador, o que está aí? É a linguagem bíblica, nós usamos aqui a linguagem bíblica. Pode assustar alguém, né? Não, mas eu achei que pecador está lá no presídio, está drogado. Não, meu ouvinte, não. Esse livro sagrado nos ensina que não há diferença, porque todos pecaram. Todos nós viemos de Adão e Eva que pecaram. Mas é interessante como Cristo explicou bem o caminho de salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que... Assim, Deus deu o seu Filho. Tem gente quase vendendo o Filho de Deus, né? Arrecadando dinheiro em nome do Filho de Deus. Deus deu o seu Filho para que, escuta bem, todo aquele que nele crê, não é neles, não é um pouco em Cristo, um pouco em Maria, um pouco no Santo Tal, não, nada disso. Para que todo aquele que nele, em Cristo, crê. E aí, o que acontece? Não perece, não se perde, mas tenha a vida eterna. Aí alguém pode, pois é, eu sempre criei. Mas eu tenho que explicar, ouvinte, tenho que explicar. Eu também sempre criei, sempre acreditava. De uma forma errada. Esse crer aqui em Cristo é um crer de alguém que compreendeu que fora de Cristo não há mais ninguém para me salvar. Ele é suficiente, o único idôneo. E desta forma, o pecador que crê em Cristo para a sua salvação, ele abriu mão de tudo mais que ele confiava e pagava. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Note isso. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Olha aí. Para que fosse salvo por Ele. Espero que você esteja entendendo. Porque às vezes eu fico preocupado. Será que as pessoas estão compreendendo? Tentamos explicar a mensagem do Evangelho de uma maneira simples. Não deixar a pessoa num labirinto que não sabe para onde vai sair nem entrar. Mas, meu ouvinte, a salvação se encontra numa pessoa, no Filho de Deus. E lá em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo conheceu também o Senhor Jesus e foi salvo. Ele podia dizer: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O principal foi salvo. E ele fala lá também, o qual se deu-se a si mesmo em preço de redenção. Isso quer dizer, Cristo se entregou-se à morte, e morte de cruz, e por meio da sua morte ele pagou o preço, o custo para salvar a nossa alma. Cristo pagou,
pagou com a sua vida entregue à morte, e morte de cruz. O seu sangue foi derramado. Sabe o que o apóstolo Pedro, voltamos em Pedro de novo. Pedro, escrevendo para a pessoa salva, ele disse: vocês foram salvos, foram resgatados daquela vã maneira de viver. Não foi com prata e nem ouro, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Meu ouvinte, para resumir, para salvar a minha alma e a sua, para o Senhor Jesus Cristo custou um preço muito alto. Um justo, um santo, enfrentou a morte e morte de cruz. Se ofereceu-se em sacrifício a Deus. Levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz do Calvário. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando o pecador sinceramente recebe Ele pela fé, em outras palavras, aquele que crê de todo o seu coração. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tem dificuldade nisso aí? Não tem. A dificuldade é em tomar a decisão, renunciar o seu pecado, porque, meu ouvinte, o pecado leva o pecador para a ruína, para a perdição, para o inferno. O salário do pecado é a morte, mas não precisa ninguém se perder. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, venham conhecer a Cristo. O Senhor Jesus, Ele é a verdade. Ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ao céu, senão por mim. Eu vou terminar. Tem dificuldade em compreender essa mensagem que temos tentando explicar pelas Sagradas Escrituras? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus deu. E quando alguém dá alguma coisa, o que temos que fazer? Receber. Deus deu o seu Filho para sofrer, para pagar o preço da nossa redenção, da nossa salvação. Por isso que a Bíblia é bem clara: quem crê nele não é condenado. A palavra de Deus garante. Podemos dizer, isto é o carimbo de Deus, a assinatura de Deus. Quem crê no seu Filho não perece, mas tem a vida eterna. E fora de Cristo não há esperança. Não tem como chegar no céu. Pode se agarrar em tudo mais, meu prezado ouvinte. É como aquele homem que construiu a casa na areia. Vai tudo embora. Mas aqueles que confiarem em Cristo estão na rocha, estão no caminho para o céu. Que Deus lhe ajude. Vamos lá. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.